aí fica bem mais difícil. A gente... processo, né? Foi já. Bom, finalmente estamos aqui, direto do Dalva e Dito, um dos restaurantes do famoso Alex Atala. Obrigado por ter vindo aqui. Trouxe também a Gabriela, a Gabi, que é a sommelier da casa. Chefe sommelier das duas casas, né, do Dalva e Dito. Gente importante, hein? Não deve ser fácil, porque a régua deve ser alta por aqui, né? Mas é muito bom. O trabalho é muito, mas é muito bom. Legal, que bom. Bom, a ideia aqui é a gente conversar um pouco assim, o tema da nossa conversa é quebrando regras. Porque a gente acha que o vinho está muito cheio de regra, esse mundo de gastronomia e vinho está ficando até meio chato às vezes, com esse monte de regra. Então a gente queria bater um papo com vocês aí sobre alguns assuntos. A primeira coisa que eu queria perguntar é o seguinte: a gente tem visto muito aí o Peru. O Peru é um país minúsculo e ele está super em alta. E todo mundo fala do Peru, fala de comida peruana, né? E os chefes são muito famosos e tal. E o Peru é, sei lá quantas vezes menor que o Brasil. O Brasil tem uma diversidade muito maior. Eu imagino, né? Eu não conheço muito, mas tem uma diversidade muito maior. O que a gente precisa fazer para parecer tanto ou mais que o Peru? Vamos lá, vamos entender algumas coisas. Primeira coisa, eu tenho para falar do Brasil é o seguinte: maldita diversidade. Por quê? Falando a primeira palavra, a primeira impressão pode parecer agressivo, chocante, mas vou tentar explicar isso em palavras mais doces agora. Quando você precisa passar uma mensagem menor, mais concisa, mais poderosa. O Brasil tem é muito difícil. O cozinheiro tem dois momentos muito difíceis na cozinha. Quando não tem nada para cozinhar e tem que fazer um prato, ou quando ele tem um monte de ingredientes diferentes, tem que escolher só 2 ou 3 para cozinhar, e é desagradável a sensação de que tudo vai se perder. Essa é a virtude e a tristeza ou a dor do Brasil. A gente tem muita coisa para falar. Vamos para o Peru. O Peru é um país pequeno, com um mosaico cultural muito interessante, com um chefe incrível, que é o Gastão Acúrio, que é filho de um político, de um primeiro-ministro. Então vamos entender algumas coisas dessa relação. Primeiro, o Gastão é um bom chefe. Segundo, que ele está no DNA dele usar o argumento em favor de uma sociedade. O trabalho social que o Gastão Acúrio fez com a cozinha é impressionante. Obviamente a articulação do pai, da história, também ajuda. Também ajuda a estar num país que é pobre de ícones. Quem são os ídolos peruanos? Vargas Llosa, Mário Testino. Para movimentar a população, Gastão tem uma representação fundamental para tudo isso. Junto com ele vão aparecer outros chefes, mas outros chefes que as pessoas falam e nem sabem o nome. O Pedro Miguel Schiaffino, acho que eu vou fazer, tem outros, mas eu vou falar muito do Pedro, porque o Pedro é um menino muito talentoso e muito gentil, principalmente com nós brasileiros. Tudo isso isso é muito favorável para o Peru. Vamos voltar ao Brasil. O Brasil sofre um pouquinho da riqueza. Como a gente tem muitas coisas para falar, fica muito difícil ensinar. E precisa até entrar num acordo, por exemplo, com farofa. O que é farofa? Qual é o tipo de farinha certa? Qual é a receita de farofa? E farofa, teoricamente, é uma coisa simples, né? Sim. Como ceviche é uma coisa simples. Agora vamos entender o seguinte: nós temos toda uma cultura de farofa que vem de norte a sul do Brasil. E é difícil para nós, brasileiros, conseguir falar melhor. A cultura do ceviche vem desde o Chile e vai até o México. Mas o Peru conseguiu legitimar a deles. A mensagem é curta. Se vocês tivessem que fazer um tratado de tudo que é ceviche, as variedades de ceviche que você pega de México até o Chile, fica difícil falar. Essas são as diferenças fundamentais de Brasil e Peru. Entendi. E você falou uma coisa interessante, que às vezes a gente vai em alguns restaurantes e eu vejo pratos que eles têm lá, só a explicação do que é o prato, você precisa de umas 4 linhas. Eu confesso que às vezes eu não consigo entender o prato, de tanto ingrediente que tem. Acho que, pelo que você falou, quanto menos é mais aí, não é? Acho que cada chefe tem a sua maneira de trabalhar e eu respeito. Tá. Eu já fiz pratos, tem alguns pratos que forçosamente eles são hiperbólicos nas suas apresentações, precisa dar 300 detalhes. Não é muito meu estilo comunicar, eu prefiro ser um pouco mais conciso, tá. Mas acho que todo mundo tem a sua... Agora, uma coisa quando eu falo
da síntese, da objetividade, é muito quando você tem que falar de uma cultura inteira, né? Tá. Não só de um prato, mas esse meu discurso está muito focado para a cultura. Deixa eu te dar um exemplo, vou te dar um exemplo, vou te fazer um raciocínio lateral. Carpaccio. Nos anos 80, Carpaccio era recluso a guetos italianos. Nos anos 90 ele estava por todo mundo. Hotéis e lanchonetes tinham Carpaccio nos seus cardápios. Nos anos 90, ceviche era cozinha de gueto latino-americano. Hoje está em hotéis e lanchonetes do mundo inteiro. A gente tem que entender isso, que a síntese de uma receita, a facilidade de pode dar ela uma amplitude, uma universalidade maior do que realmente agora sim aquele mega enunciado. Legal. Para harmonizar, mais ingredientes ou menos ingredientes, você concorda que talvez esse não seja o grande problema, ou é um problema harmonizar com muitos ingredientes? Eu acho que depende de como esses ingredientes estão compostos no prato. Tá. Depende da força de cada um, o que você está buscando para puxar como principal. Alguma coisa ali tem que estar à frente. Tá. Isso tem que estar compatível, tem que estar harmonioso. Eu acho que tem uma coisa que a gente tem que pensar. E aí eu vou tomar um pouquinho da frente da minha chefe sommelier, mas vou dizer o seguinte: o que é importante naquele momento? É o vinho ou é a comida? Se o importante, se a estrela da noite é o vinho, a cozinha tem que se curvar para a garrafa. Okay? Se o importante da noite é a comida, o vinho aprenda a ser coadjuvante. Okay? Harmonização, vou te falar muito profissional, eu vou dizer que ela beira a balela. Por quê? Porque fora as diferenças de um vinho, existem preparações diferentes e cortes diferentes do mesmo animal. Então vamos falar o seguinte: grandes bordeaux combinam com cordeiro, é verdade? É verdade. Tá certo? Tá certo. É absoluto? Não. Não. E para ninguém ter dúvida, não. Okay? Se eu usar timo, se eu usar fígado, se eu usar carne cozida, elas não vão bem com tintos. Elas podem ser drásticas, péssimas combinações com grandes bordeaux. Você quer ver uma outra coisa que eu também faço assim? Foie gras com sauterne. Via de regra, terrine pode ser. Algumas receitas doces e ácidas podem ser, mas não é sempre. Foie gras gosta muito mais de cozimentos pesados, de molhos escuros, acompanhando vinho tinto. Apesar isso é básico, é clássico da cozinha e as pessoas desconhecem. Aprenderam a repetir jargões e acreditam que aquilo sejam... É verdade. Ele não deixa de ser verdade, mas não é absoluto. Sim. Essa é a grande diferença. Assim, o que eu vejo hoje no mundo do vinho, no mundo da comida, as pessoas bravateando coisas sem conhecimento. A diferença do bom, do muito bom e do excepcional vem de repertório, vem de degustação. Aí, então, aproveitando esse gancho, e até uma vez eu estava vendo uma entrevista sua, você dizia que o que vale é o momento, né? Você fez uma parafrase dizendo que você vai no estádio com teu filho e você come um hot dog. O que vale é o momento, não é? Claro, a salsicha é ruim, o pão é ruim, tudo é ruim, mas o que vale é o momento que você está vivendo ali, né? Ali, nos seus restaurantes, né? Você como chefe sommelier, se uma pessoa vem e pede aqui um prato que você vê que não vai harmonizar nem um pouco com o vinho, o que você faz? Você interfere, não interfere? Deixa a pessoa beber? Como é que é o procedimento? Eu acho que no serviço de vinho, um sommelier, ele nada mais é do que uma pessoa que vai dar suporte para as pessoas, para os clientes. Tá. Eles são a pessoa mais importante. Nós somos serviçais, estamos a serviço das pessoas. Se aquela pessoa quiser uma interferência, e isso for dito pelo cliente, se ele for claro em relação a isso, a interferência vai ser feita de uma maneira muito gentil, obviamente. Que talvez existam outras opções mais interessantes do que aquela. Tá. Mas se ele for categórico de que ele quer aquilo, a gente tem que respeitar e aplaudir a escolha da pessoa. Até por um traço de originalidade do cliente. Claro. É interessante, é um dever nosso dar suporte para aquela pessoa, para o cliente ter a experiência que ele quer.
quer se divertir, quer comer bem dentro das possibilidades dele, dentro daquilo que ele se propõe à noite. Legal. Independente se ele quer comer um peixe, um linguado levinho só grelhado com bombom, por exemplo. Legal. A gente veio aqui, chegou aqui, eu estava conversando com o pessoal, com o Metri, e eles estavam dizendo que todas as mesas estão reservadas. A gente sabe que o Dom é menor ainda do que aqui, né, do que o Dalvi dito, deve ter muitas reservas, deve estar sempre cheio. Qual que é o segredo aí do... Eu sei que essa é uma pergunta muito difícil para se fazer, mas o que tem aqui, o que tem no Dom que atrai tanto as pessoas? É só o Alex Atala? Ou Não, eu acho que o Dom é uma equipe madura. A gente está falando de um restaurante de 12 anos, que tem um reconhecimento muito grande, tem uma reputação muito sólida, que pessoas literalmente atravessam o mundo para vir comer com a gente. Então, o percurso do Dom conta o Dom. Não acredito, é uma casa que passou por muitos momentos, é uma casa jovem, com 2 anos, com uma equipe toda jovem. Acho que para quem não conhece, eu não tenho a menor vergonha de falar, conto com orgulho, é uma casa que começou e teve críticas duríssimas e eu quase fali por isso daqui. Quando a gente reverte esse momento, o Dalvi ganha outra apreciação, uma outra visão, ganhou a sua segunda chance. Mas eu acho que é cedo para falar que o Dalvi já ganhou. O Dalvi está na segunda chance. Não tem a solidez do Dom, é uma casa jovem ainda. E eu acho que as duas casas têm essa coisa de nunca achar que é bom. Ficar buscando a superação em cada detalhe, e parar e comer e falar: esse prato não está bom, vamos melhorar, esse serviço não está bom, vamos melhorar, esse serviço de vinho não está bom, vamos melhorar. Vocês fazem isso? Vocês sentam, você monta um prato, vocês sentam juntos, provam com os vinhos? Mudou muito, aqui um pouquinho menos, né? O Dalvi tem um foco completamente diferente dos serviços de vinho. Não que ele não tenha atenção, até porque essa adega, o espaço físico da adega do Dalvi é muito maior. Mas ele tem focos diferentes, né? As cartas de vinho têm conceitos diferentes das duas casas, tem preços diferentes, tem custos diferentes, tem objetivos diferentes. Tá. Entendi. Bom, então assim, agora o objetivo principal da nossa entrevista é quebrar algumas regras, né? Eu sei que vocês já falaram algumas coisas aí, mas talvez vocês tenham muito mais coisas, ainda mais vocês estão aí o tempo todo lidando com os clientes, né? E conhecem muito de gastronomia e de vinho. Algumas regras que a gente pode quebrar aí, pra gente, dica mesmo pro pessoal que está assistindo. O que a gente pode quebrar? Aquelas regras que a gente não precisa. Eu vou contar uma história vivida de uma pessoa em comum, a minha e a Gabriela, que é o Manuel Beato. Um dia eu fui jantar no Fazano e eu comi excepcionalmente bem. E eu comi tão bem, foi tão incrível que 15 dias depois eu tive vontade de voltar. E voltei a fazer, só que dessa vez sem aviso. Cheguei. E a noite, longe de ser ruim, mas ela não estava tão brilhante quanto a noite anterior, que antecedeu. Manuel Beato, sábio, sommelier, craque de sala, percebeu que algo não fluía na mesa. Ele vai da adega, volta com um Obrion 1976. Olha pra minha cara e fala: Alex, este é um vinho que o Parker condenou, mas é tudo que eu espero de um grande Bordeaux. Vou repetir: um vinho que o Parker condenou. O grande Parker. As pessoas entendem isso. Caralho, que vinho. Desculpa falar assim, mas algumas coisas expressam muito bem o momento e esta palavra só pode falar assim: grande surpresa. Eu tive grandes frustrações com vinhos caros, com rótulos importantes. Eu sou um enlouquecido por Henri Jayen. Tive a chance de tomar um Clos Parentout 89 Magnum, é o melhor Henri Jayen de todos os tempos, e decepcionou. Não que o vinho não tivesse bom, mas eu estou falando do vinho que eu mais gosto, do melhor produtor da Borgonha, do melhor vinho que ele produz, de um grande ano. E não estava tudo isso. É uma expectativa que você tinha. Exatamente. Então, eu acho que no vinho a gente tem que começar a prestar atenção nisso. Quer dizer, comprar nesses anos de Dom Restaurante, principalmente, eu abri muita grande garrafa de muito grande ano que estava ruim. E as pessoas tomaram como bom. Eu abri muito vinho morto e servimos muito vinho morto no Dom. As pessoas trouxeram e a gente não vai olhar para a cara da pessoa e dizer sim. Principalmente quando o cara chacoalha o vinho e fala: isso está excepcional.
está induzido a acreditar naquilo. Ele não pensou, sim, ele consumiu. E isso acontece ainda. E eu tive essas semanas a gente está numa fase de tomar vinhos naturais, biodinâmicos, no Dom Restaurante, por causa dos conceitos novos que a gente está trazendo para a cozinha e para o vinho. E a gente teve algumas surpresas que eu vou te falar. Semana passada foi semana da gente. Foi inacreditável. Pode contar os fotos que vocês provaram? Pode. Estamos com uma série, uma recorrência. Vinhos do Jurá, Stéphane Michel Tissot, que fazem vinhos biodinâmicos incríveis, de uvas peculiares. A mesma uva que é do Jurá, que é a Tissot, em Portugal chama-se Bastardo, que fica vinhos no Douro. Vinhos incríveis, tomamos um Bastardo. Eu até postei no Instagram esse Bastardo, estava também vinho natural, sensacional, delicioso. Obviamente existem diluições dentro dos naturais, existem diluições, existe coisa, gente que pega carona, existe. Mas quando você prova um natural, um biodinâmico que tem um traço, eles têm uma peculiaridade, um caráter, e uma oxidação que é típica, mas que se torna uma qualidade. Se torna encantadora. É o incomum, né? Sim. A gente bebeu garrafa semana passada que foram emocionantes. Mas o que as pessoas têm que entender é o seguinte: o que é que se espera de uma garrafa? Quando eu falo assim, vinhos naturais têm defeitos, se você fosse buscar as notas de um Bordeaux perfeito. Agora, cuidado que essas mesmas notas de um Bordeaux perfeito podem estar sendo artificialmente repetidas em vinhos do Novo Mundo. Isso que a gente precisa entender. Assim, aquelas notas perfeitas foram conseguidas de que maneira nesse vinho do Novo Mundo? Ou na nova vinificação do Velho Mundo, que esse é um outro ponto que a gente tem que falar também. E até o que o pessoal chama de parkerização, né? Aqueles vinhos que são feitos para... uniformidade. Acho que aí o Mundo Cane já falou bem. O Mundo Cane não, como fala no Mundo Vino, desculpa. Exatamente. Mundo Vino, Tem perguntas aí. Tem perguntas? Então, aqui não chegou a pergunta. Não chegou a pergunta? Duas perguntas. A primeira, então, o Emerson perguntou o seguinte: você acha que o paladar brasileiro ainda está muito ligado à quantidade extra de sal? Essa é uma pergunta difícil de responder pelo seguinte: pela ótica asiática, sim. Ok? Pela ótica asiática, sim. Pela ótica sul-americana, não. Comidas sul-americanas clássicas, até a nossa patrimonial brasileira tende a ser mais salgada do que a gente está comendo hoje em dia. Os restaurantes já estão servindo de linhas gerais. Os asiáticos usam outros realçadores de sabor. Vamos falar que existe o artificial, que é o glutamato monossódico, mas que está presente naturalmente, e a cultura japonesa, a cultura chinesa sempre usou o artificial ou o natural, o glutamato monossódico, nas suas duas formas, como realçador de alimentos. Porque as pessoas precisam entender o seguinte: sal não é tempero, sal é realçador de sabor. Você não sente gosto de sal. Sal dá mais gosto do que você está comendo. Entende? E existe outra maneira de fazer, que é o que os asiáticos, assim, dentro da visão asiática, nós usamos muito mais sal que o necessário. Ok? Muito menos umami, muito menos glutamato monossódico do que nós deveríamos. Numa ótica tradicionalista da cozinha patrimonial brasileira, nós comemos menos doce e menos salgado do que nas nossas origens. Olha, a carne de sol, a carne seca, as feijoadas, as nossas receitas patrimoniais tendem a ser mais salgadas, mais de sal do que a gente já faz no mundo. Bom, então é melhor. Melhor. É a resposta mais PSDB que eu dei na vida. Mas sim e não. E qual é a outra pergunta que a gente tem aí? A outra pergunta é assim: a Fabiana quer saber qual o melhor vinho que você já tomou até hoje. Que vocês já tomaram, né? Vocês, na verdade. Porque pode ser vinhos diferentes, né? Isso. Mas eu acho que cada um pode responder. Eu durante alguns anos, eu sempre tive a lembrança do Chateaubriand, que é um primeiro vinho de Bordeaux, de 1961, como um grande. É algo fenomenal. É incrível. Mas de 2 anos pra cá, eu tenho provado com pessoas muito generosas que colocam essas garrafas pra gente beber, sempre juntas o Aubryon
61 e o La Mission Aubryon 61, que são vinhos diferentes. Um não é segundo do outro, são coisas diferentes. Então é interessante ver que o Aubryon começou a apanhar do La Mission 61. Olha só. Anos atrás isso não acontecia, o Aubryon estava indo muito em cima do La Se fosse Mission. as cegas, talvez. Mas agora, é essa história do vinho. Depois de um certo tempo, elas vão evoluindo, vão ganhando outros aspectos e hoje eu posso dizer que o La Mission está ganhando, está batendo no Aubryon. Então hoje eu estou mudando, hoje é o La Mission Aubryon 61. E você sabe que é interessante, só antes de você, dá tempo para você lembrar os seus vinhos. A gente uma vez fez uma degustação às cegas e eram vinhos, eram ícones das Américas. Então tinha o Opus One e tinha vinho brasileiro, tinha vinho do Chile, tinha vinho da Argentina. Todas as cegas, degustadores teoricamente experientes. E a gente depois que abriu, o Opus One ficou em primeiro e depois em segundo com um vinho brasileiro. Foi o História. Foi História. História 2005. E aí Isso todo mundo acontece ficou. recentemente. Pois é, e todo mundo ficou. Pô, mas História, olha só, um vinho brasileiro. E não eram pessoas sérias, eles conheciam bastante vinho. As cegas tudo muda, não é? É interessante isso. Então talvez o La Mission bata o próprio Aubryon às cegas. Se for aberto, talvez as pessoas fiquem um pouco, né, tendenciosas, talvez. Provavelmente. Provavelmente, com o vinho tem isso. Por isso que não existe nada mais verdadeiro com o vinho do que fazer as cegas, do que manter o mistério em relação ao rótulo. Verdade. Seu vinho? Vou dar uma resposta esquisita. Garrafas Magnum. Elas envelhecem completamente diferente de garrafas normais. Eu não estou falando de Double Magnum, eu não estou falando de Matusalém, eu estou falando assim, Magnum. A melhor relação de envelhecimento para uma garrafa. Agora, Balela, se a gente falar de Magnum 90. Balela, se a gente falar de Magnum 82. Okay? Você pegar um Grand Chateau 82 com uma Magnum 2, não deu tempo de ver. Agora, quando você assim, um dos grandes generosos brasileiros abriu para mim uma vez um Cheval Blanc 47. Magnum. Era... Essa mesma pessoa, durante alguns anos, dessa noite a gente também abriu um Mouton 47 Magnum. E um ano e pouco depois eu tive a chance com essa mesma pessoa de fazer a degustação de todas as safras históricas, artísticas de Mouton. E tomei garrafa. Não era a mesma coisa. Não dá. Aí quando você pega vinhos de guarda, com idade, dentro de uma garrafa, a garrafa Magnum fala muito alto. Agora, fala alto depois de 30 anos, de 40 anos. No 70 já faz diferença, no 80 pequena, no 90 não faz. Legal. Tem uma outra pergunta bacana aqui, do Deco. O que você acha de harmonização de feijoada e espumante? Jaco com cobra, né? Assim, feijoada é com cerveja. Tá. Feijoada é com cerveja, acho que tem. Deixa eu falar, eu respondi já com cobra, é o seguinte. Eu podia fazer uma pergunta tipo esfinge, assim. Qual é a idade do champanhe que ele está falando? Vou te falar o porquê. Eu tive a chance de tomar Dom Perignon 1959 dentro da cave de Dom Perignon, degorge feita pelo Richard Depois. Ele tirou uma garrafa 1959 da cave, que estava de ponta cabeça, ainda tinha levedura, fez a degorge na minha frente e fico até arrepiado de falar. Champanhe na minha vida. Não tem prato para aquilo. Sim. Não tem prato para aquilo. Aquilo não é para você. Aquilo não dá, não tem segunda nota na boca. Você não pode. Então eu falo assim, eu podia dar a resposta besta e falar qual é o champanhe. Vamos tomar um velho champanhe, vamos tomar um banho de champanhe, vamos tomar um champanhe. Mas, por exemplo, você pega um espumante brasileiro, tem uma acidez alta, será que não vai bem? A gente chegou já a fazer esse tipo de harmonização. Então vou dar outra pergunta para vocês assim. Vou falar para o seguinte: é feijoada light? Porque a gente ainda está falando de carne. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Uma feijoada, a primeira coisa, para intensidade de sabor de uma comida, determinante é a quantidade de gelatina. Quantidade de? Gelatina. Aí a feijoada light é feita sem rabo, sem orelha e sem pé. Porque eles querem sem gordura. Agora eu nunca vi orelha gorda, rabo gordo e pé gordo. Desculpa, as pessoas. É pra barriga. Assim, essa é aquelas perguntas. Eu acho o seguinte:
Dá pra tomar? Dá pra tomar. Sim. Agora, dá pra ser feliz também. Sim. Então, desfrutar. Desapega disso aí. O que você quer? Eu, pra mim, ser feliz com a feijoada é tomar cerveja. É com a caipirinha. Isso é porque não é... desculpa. É muito chato ficar fazendo... Não, exatamente. As pessoas Aliás, a têm que se proposta é divertir, essa as hoje. pessoas têm que se divertir na hora de comer. Isso. Feijoada com vinho é já com sobra. Desculpa. Eu vou voltar na minha primeira no começo da minha fazer. Pra que vai juntar duas coisas tão longe assim? Sim. Agora, se vai juntar, se engana. O Japão não come a cobra não... Agora os dois põem ovo. Eu acho que a coisa que ficaria mais próxima de uma harmonização pareada, a gente nunca vai ter uma harmonização perfeita. Não vai. Espécie com branco, com espumante, com tinto. Acho que a coisa mais próxima é um tinto de leveza com açúcar. Alguma coisa da Borgonha é velho mundo, é um morgon, ela é linda, macio, mas eu acho que ainda tinha. Se a gente for para o caminho do vinho, eu acho que ainda tinha. Legal. Eu vou amarrar essa história com uma última coisa. Sabe que é quebrando regra? Isso. Eu vou falar o seguinte: todo mundo gosta de champanhe com caviar. Tá errado. Não combina. Não combina. Toma com vodka e me fala assim: com vodka. Vodka? Caviar com vodka. E aí você vai entender por que essas harmonizações na origem funcionam. Por que é que Bordeaux funciona com cordeiro, por que foie gras funciona. Essas coisas são existe o terroir, a cultura. É a origem. A marra. Meu Deus do céu, não tem. Champanhe com caviar. Olha, eu vou te falar. Fica metal na boca, parece que você comeu um pedaço de alumínio na boca. Tem que ser um Metálico. Eu já experimentei isso. Tem que ser um Marra caviar metálica, tem fica que ser amargo. o caviar para ir com champanhe é um caviar fresco. Um caviar fresco, sem sal, Sem sal nenhum. e ele dura 10 dias. Que a gente E aí, não consegue. Posso falar? Então, agora vou eu cagar a regra. Eu tomei. Okay? Só que eu também uma vez na vida. A diferença do bom, do muito bom e do excepcional, eu tenho que tomar 10 para poder afirmar. No mínimo. No mínimo. É isso aí. Bem, quebrou Bom, super regra. quebramos muitas regras, a gente agradece vocês, já até estouramos o tempo aqui, mas o papo estava bom. Obrigado por terem dado esse tempo pra gente, ter dado essa aula de quebrar regras, não é isso? Legal, obrigado então. Obrigado a vocês. Tchau. Deixa, fica. Posso desligar? Posso? Mas tá preso. Não sei se a gente fica aqui, pode.